meus irmãos. Desejo a todos saúde e paz, ao mesmo tempo que faço convite para prosseguirmos na leitura do nosso livro Voltei. Vamos ver. Havíamos parado na página 107. E o irmão Jacó estava conhecendo o parque onde a filha exerce atividade orientadora de crianças. As crianças ali internadas, crianças têm entre 7 até 12 anos, e ele estava ali recebendo instruções sobre os trabalhos no parque, quis saber sobre as crianças mais tenras, recebeu a resposta. Então vamos prosseguir. Informou-me a filha de que as criancinhas, não obstante viverem ali em comunidade, dividem-se no esforço educativo por turmas afins. Então, tudo muito organizado. Existem turmas de crianças, né, de acordo com aqui os critérios que ela vai falar. Caracterizam-se os grupos por variados graus de elevação espiritual, e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências, examinados os precedentes de cada uma. Então, tudo é muito bem estudado. Cada criança é colocada na turma em que ela se sente melhor integrada pelas tendências, pelas aptidões, pela elevação. Quando perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo mau caminho, replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível, considerando-se que, com o desenvolvimento na nova esfera, a alma recapitula as emoções do passado com apelos íntimos de variadas espécies, acrescentando, todavia, que, de modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Então, é possível, mas talvez antes que isso aconteça, elas voltam a reencarnar. Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa o destino, em período infantil, readquire de pronto, ou seja, imediatamente ele readquire as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se a mais elevados planos. Ele retoma então, se ele é de uma ordem sublimada, como aqui está exposto, e desencarna, ele retoma a lucidez e a consciência de si mesmo e vai para os planos que correspondem à sua elevação. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas, libertos do corpo em fase primária de cultura e inteligência. Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. O que seria isso? São meninos e meninas de passado mais respeitável e, por isso mesmo, mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Demoram-se no parque, às vezes, muito tempo, aguardando circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem superior e, enquanto permanecem aí, desempenham valiosas missões junto a crianças e adultos entre as duas esferas, além das tarefas usuais de que se incumbem na própria organização em que se mantêm estacionados. Então,
estão ali com tarefas definidas e mais algumas missões que vão desenvolvendo no correr do tempo. Constituem, assim, vasta coletividade ele comparou coletividade de escoteiros do heroísmo espiritual, junto dos quais encontramos inapreciável estímulo e santo exemplo. Crianças com destinações especiais, foram chamadas aqui de meninos orientadores. Ambiente novo. Edificado com o que observara, seguimos na direção do casario central da cidade que me hospedava. Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. Flores e arvoredo, evidentemente conduzidos para o trabalho de espiritualização, surgiam lindos e enternecedores a cada passo. Em certos jardins, as flores luminosas chegavam a formar frases inteiras de glorificação à divindade. Então, dispostas de maneira a formar frases de edificação a Deus. Que bonito, né? Flores luminosas. Os domicílios não se torturavam uns aos outros como nas grandes cidades terrestres. Ofereciam espaços regulares entre si, ou seja, não estavam amontoados. Tinham espaços entre si, como a indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão há lugar para todos. Não vi estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. Muitas instituições que se dedicam ao bem coletivo, mas nada de comércio. Então, aqueles que são aficionados da compra, ali não teriam aonde satisfazer esse desejo. Recordando a leitura das narrativas de André Luiz e de Vale Owen, perguntei ao irmão Andrade quanto às características do novo ambiente, informando-me então que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência situada em planos menos elevados. Esta informação é surpreendente, porque me parece um paraíso, me parece lindo o local, com flores luminosas, com beleza natural, com pássaros brilhantes, emitindo luzes. E é uma colônia espiritual de emergência situada em planos menos elevados. Como serão os planos mais elevados? Que paraíso existirá para os espíritos com maior merecimento? Aqui vamos ver. Diversas comissões de socorro. Vamos retornar aqui um pedacinho só para ver. André Luiz nós conhecemos, mas quem é Vale Owen? Temos aqui atrás, vamos ver se consta. Vale Owen foi um reverendo. Ele foi vigário de Oxford, Lancashire, Inglaterra, médium que recebeu uma série de livros semelhantes aos de André Luiz. Ele recebeu, esse reverendo, ele foi uma pessoa extraordinária e ele recebeu livros da própria mãe. A mãe do reverendo, depois de desencarnar, depois de algum tempo, veio para contar para o filho as maravilhas que encontrou no mundo espiritual. Isso foi colocado num livro que se chama Além do Véu.
Muito interessante também. Então, vamos continuar aqui. Diversas comissões de socorro em múltiplos trabalhos salvacionistas aí funcionam a benefício não só de criaturas encarnadas, mas também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desespero. Então, essas comissões de socorro, elas funcionam em nosso favor também, favor dos encarnados, mas além dessas missões junto aos encarnados, também atendem multidões de desencarnados. As vias públicas mostravam-se cheias de transeuntes, muito movimento. Muitos se agrupavam seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam isoladamente. Todavia, em nenhum rosto surpreendia expressões de rancor, aflição ou desânimo. A irritação parecia não ter acesso ali, naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fixavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de neófito, de novato, de recém-desencarnado. E dando a conhecer ao irmão Andrade a estranheza com que reparava a serenidade das pessoas, salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detenham motivos fortes de preocupação, fazem quanto lhes é possível para guardar a paz com sinceridade, atentos aos desígnios de ordem divina. Vejam, então ele observou que as pessoas passavam, que era tudo muito movimentado, em todos os rostos ele observou a serenidade, a paz. E estranhou esse fato, perguntando ao irmão Andrade sobre isso, e soube que, ainda que tenham problemas, eles não se entregam a esses problemas, ao desânimo, que esses habitantes fazem de tudo para guardar a paz. É a questão do pensamento na manutenção da paz. Quando se lê o Nosso Lar, também é uma breve menção a isso, que todos lá no Nosso Lar fizeram um pacto de manter a vibração em alto nível, em benefício da colônia inteira. E isso é o pensamento harmonioso que consegue. O magnífico santuário. Após atravessar graciosas avenidas, onde a natureza educada oferece sublimes espetáculos à vista, parei admirado diante de formoso e magnificente edifício, no qual adivinhei um templo importante. 7 torres maravilhosas, de algum modo semelhantes às da famosa Catedral de Colônia, invadem as alturas. Essa catedral fica na Alemanha, numa cidade chamada Colônia. É uma catedral muito famosa, com mais de 1000 anos, levou mais de 1000 anos para ser edificada, e é muito bonita no estilo gótico. Então ele conhecia o local e diz que lhe trouxe à memória aquela catedral famosa. Em tudo o que o meu olhar podia abranger, eu observava primorosas manifestações de ourivesaria, admirável pela finura e beleza. Ourivesaria, trabalho em ouro. Elucidou Marta que nos achávamos perante o grande santuário da cidade, onde se processam
os mais destacados serviços espirituais da vida coletiva. Até ali, somente chegam vindas da esfera carnal pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Ali somente podem chegar, podem ingressar pessoas que não estão limitadas pelo dogmatismo, pelo sectarismo. Ai, a minha religião é a melhor, a minha religião é a correta. Porque o que importa não são as religiões, o que importa é o amor a Deus, o respeito às coisas divinas. Então, é isso que está nos dizendo o texto. Discípulos de qualquer doutrina, aferrolhados na cadeia do fanatismo cruel, são obrigados a períodos mais ou menos longos de reparação da vida mental em círculos mais baixos. Então, esse é um descontrole, é uma desarmonia, e esses são obrigados a se reeducarem em níveis mais baixos. Naquele templo, portanto, explicou a filha, comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais, com moradia nesse domicílio espiritual ou de passagem por ele, ainda mesmo ligados às escolas de crença que os identificavam na crosta do planeta. Aqui confraternizam em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando motivos para dissensões e descontentamentos. Então, todos são bem-vindos, desde que imbuídos do amor universal, que é a verdadeira religião do Cristo, é o amor. Há serviço diário na casa divina que me retinha estático e deslumbrado. Alvas portas, branquinhas, coroadas de luz, ligavam-na à cidade em todas as direções, e através delas entravam e saíam longas fileiras de criaturas bem-aventuradas, de semblante plácido. Então, a fisionomia das pessoas emanando muita paz. Ponderou Andrade que ali eram recebidas ordens e inspirações, programas de serviço e bênçãos de estímulo da vida mais alta. Então era um local de trabalho também, onde se recebia programas de serviço e bênçãos de estímulo da vida mais alta. Grandes servos do Altíssimo ali se materializam, procedentes de esferas sublimadas e distantes. Essa questão da materialização no mundo espiritual acontece porque nós já comentamos isso. Não são todos os espíritos que podem se ver, podem entrar em contato uns com os outros. Aqueles mais depurados são invisíveis aos espíritos menos depurados, menos evoluídos. Então, para que eles possam se fazer percebidos e trazer as mensagens do plano superior, eles passam por operações de materialização. Então, materializados trazem as suas mensagens. Então, ali se materializam procedentes de esferas sublimadas e distantes, distribuindo amor e sabedoria. E, justamente das torres soberanas e veneráveis, é que parte cada noite o facho de luz guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia da extensa ponte sobre os despenhadeiros. Então, aquela luz móvel que se movimentava como um leque, que sinalizava a colônia,
aquela luz partia dessas torres, das torres desse templo. Quando intentei penetrar o santuário por um dos ângulos próximos, ambos os companheiros de excursão me sustaram o gesto. Eu estava com Andrade e com Marta. E os dois o seguraram para que não fosse. Não convinha, disseram. Não convinha. Eu era ainda um simples recém-chegado, com característicos indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado. Registrei-lhe a informação de que, na noite do 30º dia sobre a data de minha libertação, seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Até lá, cabia-me a necessária preparação através das fontes do pensamento. Ele não tinha condições ainda de ingressar nesse ambiente. Ele deveria aguardar 30 dias depois da desencarnação para estar mais apto a essa empreitada, entrar no templo, onde no 30º dia ele encontraria muitos conhecidos. Então ele ficou já reconfortado por essa informação. Fenômenos da sintonia espiritual. O dia correu célere, multiplicando surpresas confortadoras ao redor dos meus passos. E à noite, fim do culto doméstico das palavras divinas, Marta me convidou ao recolhimento, afirmando que a cidade permanecia cheia de atrativos e estudos para a noite. Contudo, aconselhava-me o repouso de modo a evitar excessos de impressões nas primeiras horas de meu contato com a paisagem. Surpreendendo-me, o amigo Andrade declarou que se demoraria junto de mim naquela noite. Salientou que minhas forças jaziam quase refeitas, que começava a viver a experiência normal na esfera nova, e por isso, provavelmente, eu necessitaria de instruções fraternas. Não obstante intrigado, aceitei satisfeito o oferecimento gentil. Passamos a extensa câmara destinada ao descanso, mas bastou que me entregasse a quietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Então, bastou que ficasse um pouquinho quieto, sem tantas novidades, ficasse um pouco mais recolhido, para registrar um fenômeno que o perturbou. Era tanto auditivo, ele ouvia e via. Vi perfeitamente qual se estivessem dentro de mim, as filhas queridas então na terra, ainda reencarnadas, e alguns poucos amigos que deixara no mundo, dirigindo-me palavras de saudade e carinho. Pai querido, diga-me se você ainda vive, desfaça minhas dúvidas, ensine-me o caminho, venha até mim. Era a voz de uma delas a interpelar-me. O amoroso chamamento ameaçava-me o equilíbrio. Minha razão periclitou por segundos. Onde me encontrava, contemplava ali ao meu lado. Queria beijar-lhe as mãos, expressar-lhe reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde a buscava. Então ele chegava a ver a filha ao lado dele e ouvia perfeitamente, mas não conseguia tocá-la. Evidentemente, ela não estava ali. Ainda me não desembaraçara do inolvidável momento de estranheza, ou seja, aquele momento estranho e inesquecível, ele ainda não se refizera daquilo, quando um médium de minhas relações apareceu igualmente no quadro.
no quadro. Então, ele visualizou aquele médium e ouviu: meu amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou comovidamente. Meu coração pulsou apressado, como atender aos apelos? Ia gritar suplicando socorro, todavia, o irmão Andrade, mais prestativo e prudente que eu poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual, comum a todos os recém-desencarnados que deixam os laços do coração na retaguarda. Então, o irmão Andrade, já de antemão, sabendo que ele passaria por esse momento de mais dificuldade, se dirigiu com ele até o quarto e, esperando que ele ficasse mais retraído, mais quietinho, e, de fato, ele registrou o fenômeno e pôde ser socorrido ali com os esclarecimentos do irmão Andrade e também com os passes magnéticos que recebeu. Esclareceu que, através de semelhante processo, era mesmo possível comunicar-se com o círculo físico, quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental durante tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada é suscetível de manter intenso intercâmbio pelos recursos do pensamento e que, por intermédio dessa comunhão íntima, encarcera-se o criminoso nas sombras das próprias obras, tanto quanto o apóstolo do bem vive com os resultados felizes de sua sementeira sublime de renúncia e salvação. Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passos de longo curso e, recomendando-me calma, asseverou que aos poucos saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhes as possibilidades para o trabalho de elevação. Assim, irmãos, concluímos aqui esse capítulo e vamos começar no próximo encontro, capítulo 12. Ainda retornaremos ao comentário desse finalzinho aqui. No entanto, já não temos mais tempo hoje. Desejando a todos a paz de Jesus em seus corações, eu endereço também um grande abraço a todos.